beleza? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. É meu primeiro vídeo educativo, né? Meu primeiro vídeo ensinando. E basicamente, galera, eu vou ensinar pra vocês inglês. Como tá escrito aqui bem grande. Não, aqui. o in tá pequeno e o inglês tá grande. E os subjects and verbs. Ou verbs. É subjects and verbs. Subjects and verbs. Então, Pedro, deixa eu dar minha aula. Gente, tem outra coisa que eu... Tem uma pessoa aqui, por exemplo, eu sei parcialmente como é que pronuncia. Pode estar errado, mas tanto faz. Tanto sabe. Bom, esse papel é meio pequeno, né? Mas é o jeito. E basicamente, galera, a gente vai falar sobre subjects and verbs, que tá escrito aqui embaixo. Que é basicamente sujeitos e os verbos, né? Aqui no português a gente tem... They is. A gente tem as pessoas, né? Que são os Fica, ó, sujeitos. eu sei todos, ó. There are, Tá there bom, tá bom. is. Tá bom. Aí, né, a gente tem... que é as pessoas do singular, né? Eu, I você, né? Tu, ghost. e ele e ela. I go to the down. E no plural, Pedro, fica... Por favor, deixa eu fazer minha aula aí. Rapaz. E no plural tem o nós, o vocês, né? O vós. E o eles e elas. Tá bom, Pedro? Irrita não. José Pedro, Eu quero dar minha aula aqui pro meu canal. isso aí o que ele tá fazendo é importante, cara. Não fica atrapalhando. Basicamente, sujeitos do inglês é mais ou menos um a mais e um a menos. Ó, aqui tem, vou colocar aqui os sujeitos que tem aqui, né? Aqui. Eita, meu Deus. Né? Basicamente, gente, eu é I. A letra I no inglês se pronuncia I. Bem diferente. I. Tipo quando você se machuca. Você é you. É you. Inclusive, é bem famoso. E ele é he. E ela é she. Ou she. Vai pro plural. Temos o nós, né? O vós. O eles. Só que aqui o eles e o elas no inglês é misturado. Então eu vou aqui juntar eles. Nós no inglês é o I. O W com som de U. W é W. O vocês, né, é a mesma coisa do que no singular, you. E eles e elas é they. Muita gente acha que é they, sei não, né? They é dia, é they que se pronuncia, they. Ah, mas cadê o sujeito que você disse que é mais, que tem mais um sujeito? Basicamente, aqui nos singulares, eu tenho um aqui que é o isso. Eu tô com dificuldades aqui de escrever. Que é o it. O it é quando você vai falar de objetos ou animais. É tipo, a casa é verde. Só que você não vai falar the house is green. Colocando substantivo, você vai colocar de forma tipo ele. Aí, it is, né? It is green. Isso é verde. Você usa o it para falar de objetos e animais. Agora aqui, gente, eu vou falar dos verbos. E para os verbos é muito importante uma coisa. Eu já vou explicar.
Eu vou separar alguns verbos aqui. Do, watch, né? Francisco, Outro verbo aqui, deixa eu ver. Make. E o verbo... Deixa eu pensar aqui. Verbo... Deixa eu pensar aqui num verbo, gente. O verbo... Pronto, vou trabalhar com esses só 3 mesmo. Não, vamos pensar num. Pronto, verbo think. Verbo think. Do é fazer, tá, galera? Watch é assistir. Make é fazer, só que, tipo, fazer em mais sentido de criar. Tipo, I do my homework. Eu fiz meu dever de casa. I make my homework. Eu fiz minha tarefa de casa. Eu fiz pra mim, tipo, eu criei, acabei de fazer. O make é mais pra isso. O do, ele é mais pra fazer de, enfim. Eita, pega! Tipo, porque o Medibank, ele tem umas propaganda aqui, né? Então, gente, como eu estava dizendo, não adianta saber os verbos se a gente não saber conjugá-los. Então, para conjugar um verbo, a gente usa um tense, que é, basicamente, o simple present tense. Ah, mas como é que funciona esse simple present tense? Como é que funciona? Bom, vou explicar. O simple present tense, ele se baseia em copiar e colar a forma base dos verbos, e em alguns sujeitos ele colocar um S a mais, ou um ES, ou um IES. Ele também usa um verbo que é o verbo auxiliar, que é o do. Ah, mas o do não é fazer? Tem 2 do. É o do auxiliar, é o verbo auxiliar, que não tem um significado em português, e o verbo do, que é fazer. Já expliquei. Vou pegar aqui os exemplos dos que eu já tinha usado antes. O do, de fazer, que é a mesma coisa de do, de auxiliar, né? Make, watch, né? Watch. E o think. Aí, né? São esses os sujeitos especiais. He, she e o it. E o it. São esses os especiais. Sempre que a gente pegar todo o resto, a gente vai copiar a versão base. Tipo, I do. I make. I watch. I think. Do jeito que tá aqui. We do, we make, we watch, we think. Uma forma básica. Agora, he does, he makes, he watches. He watches, he thinks. Para saber quais que são ES, ó, she does,
she makes, she watches, she think. It does, né? It makes, it watches e it think. Os verbos que terminam com essas palavras, com essas letras aqui que eu já vou falar, são os que ficam com E e o S, não só o S. É as que terminam com O, as que terminam com SH, as que terminam com SS, as que terminam com CH, as que terminam com X e as que terminam com Z. Aqui um exemplo. O do mesmo. Seja fazer ou auxiliar. Adicionamos um R. Fica does. Aí outro exemplo aqui com SH. Deixa eu pensar aqui. Não vou conseguir. SS, o verbo kiss, que é o verbo que é beijar. Kisses. O verbo assistir mesmo, né? O watch que estamos aqui. Eu já adiciono um S. Um A e um S. Enfim. Só que eu só falei do jeito que a gente conjuga. Tem também o do, que é o auxiliar. Does. E ele faz uma fusão com not, que é não. Fica don't, que é a mesma coisa de do not, não, somente não coisou, né? É o negativo, né? E doesn't. Agora como é que foi? Como é que escreve isso? Acho que é assim, gente. Doesn't. Don't, doesn't. Do, does. Don't é a mesma coisa de do not. Tipo aqui. I do my homework. I do my homework. Eu fiz minha tarefa de casa. I don't do my homework. Eu não fiz minha tarefa de casa. Quando a gente vai falar de uma frase negativa, a gente sempre vai falar. Quando a gente vai falar de uma frase negativa, que é falando que não negócio, né? Não. Nenhuma frase negativa. A gente sempre usa, a gente é obrigado a usar o do, de verbo auxiliar. E ele não tem tradução para português. Agora, só que tem um verbo que ele não se conjuga usando o simple, que não se conjuga com o verbo be, né? To be. Não, pera. Bom, eu tô falando que é um verbo que não tem um único verbo que não usa o simple present tense, não se conjuga com ele. Ou seja, não usa o S, né? O sistema do S. E também não usa o sistema do verbo auxiliar. E ele é basicamente o verbo be, o verbo to be. Conhecido como verbo to be, mas tipo, verbo to are. É to pra falar que tá na versão beta. Versão beta não, né? Versão base. Mas é o verbo be em geral. Ele tem 3 versões ao todo. Is, am e are. Quando a gente está falando de he, she ou it, a gente usa o is.
Quando a gente tá falando do I, a gente usa o am. E quando a gente usa o we, they e o you, a gente usa o er. E o verbo to be, basicamente a gente usa para usar como eu, como sou, né? O verbo ser e também o verbo estar. Tipo, aqui temos um exemplo do verbo to be para mostrar como é ser. Vai fazer um ser, né? Tipo, aqui tem I am Sigma. Eu sou Sigma. O am aqui, que é do verbo to be, ele pega a função de am. I am a doctor, né? Eu sou um doutor. I am a teacher. Eu sou um professor. E também tem a versão que é estou. Aqui. You are sick. Basicamente o que tá falando? Você está doente. O are aqui, né? Ele pode confundir você. Tipo, você é doente. Não. Aqui o verbo to be não é só de ser. Ele também é de estar. Estado. Então aqui, you are sick. Você está doente. I am in London. Eu estou em Londres. Eu estou em Londres. Entendeu, gente? Então, a aula vai ficando por aqui. Espero que tenham aprendido, né? E gostado da minha aula. Essencial. Espero ter falado tudo, né? E tchau, galera.